O Bahia venceu, mas foi eliminado. E do jeito que aconteceu, a sensação na Fonte Nova não é só de tristeza, é de revolta. Porque mais uma vez o time bateu na trave quando não podia. E sim, Rogério Ceni entra forte nessa conta. Vamos ser diretos. O Bahia teve a classificação nas mãos. Depois de perder por 1-0 no Chile, o cenário era claro. Precisava vencer em casa. E o começo foi exatamente o que a torcida sonhava. Com menos de 1 minuto, William José abriu o placar e incendiou a Fonte Nova. O estádio veio abaixo. O roteiro parecia perfeito. E ficou ainda melhor. O próprio William José marcou o segundo e colocou o esquadrão em vantagem no confronto. Naquele momento, o Bahia tinha o controle emocional, o controle do placar e o apoio massivo da arquibancada. Era o tipo de situação que um time bem treinado precisa saber administrar. Mas aí começa o problema. O Bahia simplesmente não soube jogar a partida que o jogo pedia. No segundo tempo, o time voltou desligado, ansioso e principalmente mal organizado. Em vez de controlar o ritmo, esfriar o adversário e administrar a vantagem, o que se viu foi um Bahia acelerado, nervoso e tomando decisões precipitadas, exatamente o que o próprio William José admitiu depois do jogo. E contra um adversário que não tinha nada a perder, isso é fatal. O O'Higgins cresceu, começou a encontrar espaços e, em um erro defensivo que escancara a falta de concentração do time, Castilho marcou e levou a decisão para os pênaltis. Ali, a confiança que parecia alta simplesmente evaporou. E nos pênaltis, o roteiro da tragédia foi completa. Carabali virou herói, Del perdeu, Everton Ribeiro também, e o Bahia, que tinha tudo para avançar, caiu ainda na segunda fase preliminar da Libertadores. Agora vamos ao ponto que muita gente está evitando. Até que ponto o Rogério Ceni está conseguindo fazer esse time evoluir de verdade? Porque não é a primeira vez que o Bahia mostra esse tipo de comportamento. O time até começa bem os jogos, mas tem dificuldade enorme de controlar momentos decisivos. Falta maturidade tática, falta leitura de jogo, falta aquele senso de jogo grande que separa times competitivos de times apenas organizados. E isso inevitavelmente passa pelo treinador. Rogério Ceni montou um Bahia que até consegue produzir ofensivamente em alguns momentos, mas que segue demonstrando uma fragilidade emocional preocupante. Quando o jogo esquenta, o time se perde. Quando precisa ter cabeça fria, acelera errado. Quando precisa matar o confronto, hesita. E em Libertadores, quem hesita, dança. A pergunta que fica no ar e que a torcida já começa a fazer com mais força é simples. O trabalho está evoluindo no ritmo que o clube precisa? Porque investimento existe, elenco competitivo existe, apoio da torcida existe e foi gigantesco na Fonte Nova. O que não pode continuar existindo é esse padrão de frustração em momentos decisivos. Outro ponto que incomoda muito é a postura do time após abrir vantagem. Um time bem treinado precisa saber sofrer, saber esfriar o jogo, saber controlar emocionalmente o adversário. O Bahia fez exatamente o contrário, se expôs, se afobou e permitiu que um adversário tecnicamente inferior voltasse para o confronto. Isso não é detalhe, isso é sintoma. Sintoma de um time que ainda não tem identidade forte em jogos grandes. Sintoma de um time que ainda oscila demais mentalmente. E, principalmente, sintoma de um trabalho que ainda precisa provar mais. Presta atenção nas estatísticas. Mesmo olhando apenas para os números principais, a frustração do torcedor do Bahia fica ainda mais evidente. O time terminou a partida com 70% de posse de bola, um domínio territorial que, em teoria, deveria sufocar qualquer adversário. Mas a pergunta que fica é simples: posse para quê? O Bahia também finalizou o dobro, 12 chutes contra 6 do O'Higgins. Mais volume, mais presença no campo ofensivo, mais controle do jogo. Só que quando a gente aprofunda um pouco, o problema aparece com força. Das 12 finalizações, apenas 3 foram no alvo. Esse é o retrato da ineficiência. O time chega, constrói, trabalha a bola, mas na hora decisiva falta precisão, falta frieza, falta ser letal. E isso pesa demais em jogo eliminatório. A precisão de passes de 84% reforça ainda mais a sensação de controle técnico da partida. O time trocou passes, teve organização com a bola e conseguiu manter o domínio por longos períodos. Mas futebol não premia quem troca mais passes, premia quem decide. E nessa parte, mesmo com todos os números a favor, o Bahia ficou devendo e muito.
A temporada tá só começando. Essa é a frase mais repetida nos vestiários. Mas a verdade é que a Libertadores não espera ninguém. E o Bahia já tá fora. A eliminação deixa uma ferida profunda na torcida e acende um sinal de alerta enorme para Rogério Ceni. Porque vencer jogos isolados não vai bastar. O torcedor quer ver um time confiável quando a pressão aperta. Se o Bahia quiser brigar por coisas grandes em 2026, vai precisar mudar rápido e começar pelo banco. Caso contrário, a sensação de quase vai continuar perseguindo o esquadrão. E a paciência da torcida, você sabe, não dura para sempre.